Para dar início à nossa lista dos maiores serial killers do mundo, temos Ahmad Suradi. Ahmad Suradi, mais conhecido como Datuk, nasceu no dia 10 de janeiro de 1949 na Indonésia. O Ahmad admitiu ter tirado a vida de 42 mulheres em um período de 11 anos. As vítimas dele tinham idades entre 11 e 30 anos, e elas tinham a vida ceifada para fazerem parte de um ritual. Em suas confissões, o Datuk explicou à polícia que teve um sonho em que o fantasma de seu pai lhe ordenou tirar a vida de 70 mulheres e engolir a saliva delas, com o fim dele se converter em um Dukan, no caso, um curador místico. O julgamento dele começou em 11 de abril de 1997 e ele foi condenado e considerado culpado em 1998. A sentença dele foi uma das mais pesadas possíveis. Ele, junto com a esposa, foram ambos condenados à pena de morte. A sentença dos dois foi executada no ano de 2008, por fuzilamento. O próximo da nossa lista é o Karl Denk, que é lá da Alemanha. O Karl Denk nasceu no dia 11 de fevereiro de 1860, lá na Alemanha. Ele fugiu de casa aos 12 anos e em sua vida adulta ele trabalhou como tocador de órgão, o instrumento órgão, em uma igreja. E ele aparentava ser uma pessoa muito boa, ele era amado por todas as pessoas da comunidade onde ele vivia. No dia 20 de dezembro de 1924, o Karl Denk foi preso após invadir a casa de um homem e tentar tirar a vida dele com um machado. Devido a esse acontecimento, a polícia foi até a casa dele e ao chegar lá, eles encontraram jarros grandes que tinham muita carne, cheia de sal, assim. E aí eles perceberam que aquela carne que estava nos jarros era carne humana. E depois eles descobriram que o Karl Denk já tinha chegado até mesmo a vender aquela carne em mercados, dizendo que era carne de porco. Então você imagina aí a cara das pessoas que compraram a carne ao descobrir que era carne humana. Ele nunca chegou a ser condenado formalmente, porque quando descobriram as coisas na casa dele, ele foi detido, mas após 2 dias que ele estava lá na cadeia, ele tirou a própria vida. O próximo da nossa lista é Samuel Little, que de Little só tem um nome, porque a ficha criminal dele é bem grande. Samuel Little nasceu no dia 7 de junho de 1940 nos Estados Unidos, e ele é considerado pelo FBI como o maior serial killer do país. Entre os anos de 1970 e 2005, ele teria tirado a vida de pelo menos 60 mulheres, mas esse número pode ter passado facilmente das 90. Ele passou um tempo sendo preso, solto, e ele acabou sendo preso definitivamente no ano de 2012, quando ele foi julgado e condenado à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. E ele acabou falecendo em 30 de dezembro de 2020, aos 80 anos de idade. O próximo dessa lista é Luiz Alfredo Garavito, que é considerado talvez o maior em série do mundo. Luiz Alfredo Garavito, mais conhecido como La Bestia, nasceu na Colômbia em 25 de janeiro de 1957. No ano de 1999, ele admitiu ter tirado a vida e ter violado pelo menos 140 crianças. O número das vítimas dele não é um número exato, mas é baseado em ossadas que foram encontradas em uma área que ele mesmo mapeou. Então todas as ossadas que foram encontradas dentro daquela área são consideradas de vítimas dele. Como o número não é exato, pode ser que tenham passado de 300 vítimas. Quando ele foi preso, ele foi condenado a apenas 30 anos de prisão, porque essa era a pena máxima na Colômbia. Mas como ele ajudou a encontrar as vítimas que ele mesmo fez, então por causa dele ter ajudado a encontrar as vítimas dele, ele teve a pena reduzida para 22 anos. Eu não consegui encontrar na internet se ele já tá solto ou ele continua preso, mas eu acho que ele já deve estar solto. Se ele estiver vivo, ele já deve estar solto. Eu não sei dizer. O que eu sei é que ele é considerado como um dos maiores, se não o maior em série do mundo. O próximo serial killer da nossa lista vem lá da Espanha. José Antônio Rodrigues Vega nasceu em 3 de dezembro de 1957 na Espanha. Ele violou e tirou a vida de cerca de 16 mulheres com idades entre 61 e 93 anos.
Isso tudo aconteceu entre agosto de 1987 e abril de 1988. O julgamento dele começou em novembro de 1991 e de início ele confessou tudo, disse que realmente tinha cometido os crimes, mas depois, para tentar se defender, ele disse que as mulheres faleceram de causas naturais. Obviamente que ninguém caiu nesse papo, ninguém acreditou nessa conversinha dele e ele acabou sendo condenado a 440 anos de prisão. O José Antônio acabou falecendo em 24 de outubro de 2002 após ser por outros 2 colegas de prisão, então nem os outros detentos gostavam muito dele. O próximo da nossa lista vem lá do Paquistão, e o nome dele é Javed Iqbal Mughal. O Javed Iqbal Mughal, também conhecido como Mukri, nasceu em 8 de outubro de 1956 no Paquistão. Ele teria violado e tirado a vida de cerca de 100 crianças, com idades entre 6 e 16 anos. O Javed se entregou para a polícia nos escritórios do jornal Daily Jang, em 30 de dezembro de 1999 e obviamente ele foi preso. Na entrevista que ele deu após ser preso, ele disse que se entregou no jornal porque ele tinha medo que os policiais tirassem a vida dele. E como se fosse uma piada de muito mau gosto, na manhã de 8 de outubro de 2001, ele tirou a própria vida dentro da cela. Ele tinha medo que os policiais tirassem a vida dele, mas ele foi preso e tirou a própria vida. Olha que coisa legal. E o próximo serial dessa lista vem lá da China, e o nome dele é Huang Yong. Huang Yong nasceu em 18 de novembro de 1974 na China. Ele teria tirado a vida de 17 rapazes adolescentes, se bem que esse número pode passar dos 20. E isso tudo aconteceu entre setembro de 2001 e 2003. O Huang atraía os rapazes até sua casa, os jovens e os violava. Depois sufocava eles com uma corda. Ele só foi preso após uma de suas vítimas conseguir fugir e denunciar tudo para a polícia. Mas o rapaz, quando fugiu e denunciou para a polícia, os policiais não acreditaram de primeira. Ele teve que insistir muito até os policiais acreditarem nele e tentarem fazer alguma coisa. Após esse jovem ter insistido bastante, a polícia prendeu o Huang e ele foi sentenciado à pena de morte em 9 de dezembro de 2003. E ele foi executado por em 26 de dezembro do mesmo ano. O próximo da nossa lista vem lá da Itália, e o nome dele é Donato Bilancia. Donato Bilancia nasceu em 10 de junho de 1951 na Itália, e ele era um jogador compulsivo. Seu primeiro foi em outubro de 1997, quando ele sufocou um amigo que o traiu ao atraí-lo para um jogo de cartas, onde ele perdeu uma fortuna. Ele foi preso em 6 de maio de 1968 e a essa altura ele já tinha feito muitas e muitas vítimas. Em 12 de abril do ano 2000, o Bilancia foi condenado a 13 prisões perpétuas, com um adicional de 20 anos. O Bilancia faleceu de Covid-19 no dia 17 de setembro de 2020, na prisão de Due Palazzi, em Pádua, na Itália. O próximo da nossa lista é aqui de pertinho, é lá da Colômbia. Pedro Alonso Lopes, mais conhecido como Monstro dos Andes, nasceu em 8 de outubro de 1948 na Colômbia. Após cometer vários crimes, ele foi preso em 1980 e levou os policiais aos túmulos de 53 de suas vítimas. No ano de 1983, ele foi considerado culpado de ter tirado a vida de 110 jovens no Equador. E ele confessou ter feito mais 240 vítimas na Colômbia e no Peru. O mais bizarro disso tudo é que após cumprir 20 anos de pena, que é a pena máxima no Equador, ele foi solto em 1998 e o paradeiro atual dele é desconhecido, então ele pode estar em qualquer lugar. E para encerrar o vídeo de hoje, temos mais um criminoso que vem lá da Colômbia. Daniel Barbosa nasceu em 22 de janeiro de 1930 lá na Colômbia. Acredita-se que entre 1970 e 1980 ele tenha tirado a vida de cerca de 150 meninas na Colômbia e no Equador. Enquanto fugia da polícia, ele chegou a ser preso aqui no Brasil por estar sem documentos. A polícia brasileira deportou ele para a Colômbia e ele foi liberado lá utilizando um nome falso. Quando Daniel foi finalmente preso lá no Equador, ele foi sentenciado a míseros 16 anos de prisão e ele foi para a mesma cadeia onde estava o Monstro dos Andes. Porém, em novembro de 1994, ele acabou tendo a vida ceifada por um primo de uma de suas vítimas, que estava preso na mesma cadeia que ele.
Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero imensamente que vocês tenham gostado desse formato diferente. Espero que vocês tenham curtido essa ideia. Se vocês gostaram, eu posso fazer mais vídeos assim. Se vocês não gostarem, eu não faço mais, porque depende de vocês. Então, esse foi o vídeo de hoje. Valeu, até a próxima. Deixa um like aí e tchau!